No programa de hoje, a gente vai dar umas noções gerais sobre a ação de despejo, não é? Todo mundo sempre já ouviu falar em direito imobiliário sobre o despejo, é bastante comentado. Então a gente vai basicamente conversar assim com os aspectos mais gerais, não é? O intuito aqui não é se aprofundar muito na questão jurídica da ação de despejo, mas dar uma visão geral sobre o que é ação de despejo, né, Fabrício? Sim. Então a gente pode começar falando que a ação de despejo ela é uma ação prevista, né? Como todas as questões que envolvem a questão do inquilinato, na lei do inquilinato, a lei 8.245 de 91, aonde que por alguma razão o proprietário, o locador, ele quer retomar o imóvel do seu inquilino, mediante várias condições que isso aí pode possibilitar. A mais conhecida de todas, a mais famosa, é a falta do pagamento do aluguel do aluguel e dos demais encargos, não é? Que a gente tem muito a visão da ação de despejo ligada a isso, a falta de pagamento do aluguel. Mas não é só isso que pode ensejar o pedido da retomada, o pedido judicial da retomada do imóvel, não é? Mas basicamente é por algum descumprimento contratual, né, por parte do inquilino, do locatário, que possibilita a retomada judicial pelo Sim, locador. sim, em geral é, né? E aí essa ação, claro, tem outros casos ali que a gente vai tratar, mas em geral, quando se entra, geralmente é buscando isso, né? Por algum descumprimento contratual. E, e aí o objetivo dela é essa retomada da posse, né? Do A posse, retomar a proprietário tomar posse do posse do imóvel. imóvel, porque quando ele faz o contrato de locação, ele cede ali a posse para o locatário, né? Passa a usufruir do imóvel. Um determinado período, né? É, E é claro que existe como toda questão jurídica, uma certa formalidade, né? Para que possa ser requerido o despejo, melhor dizendo. É, tem os documentos necessários para ação do despejo, que são fundamentais, aqueles de praxe, né? Que o primeiro de todos é o contrato de locação, né? O contrato de locação por escrito, tem que haver um contrato de locação. porque tu tem que provar essa Essa relação, relação né? de. Normal, parece básico, mas Mas não é é. importante que a gente diga que precisa Isso. de provar que existe essa relação, né? Não basta dizer, mas ele está lá no meu imóvel. Não, mas, né, por que motivo? Tu tem que mostrar por que motivo ele que está lá. Porque daqui a pouco, se ele invadiu, o imóvel, né, aí Não já seria não uma é ação relação de de, despejo. não, uma relação Então, de locação, né? Seria um esbulho, digamos assim. então tem que demonstrar, né? Isso para o judiciário, né? Isso. Outra questão que tem que haver sempre é antes de ser ajuizada a ação de despejo, tem que haver uma notificação, né, extrajudicial, que a gente diz por parte do locador, informando o valor do débito, que se ele não saldar o débito, ele vai tomar a medida judicial, que é a ação de despejo. Então tem que haver antes uma documentação, uma notificação, melhor dizendo, extrajudicial, comunicando ao inquilino, ao locatário, que caso ele não salde o seu débito, vai ser ajuizado uma ação de despejo. E como a gente também fala que não é só a falta de pagamento que enseja a ação de despejo, tem outros casos, como Sim. descumprimento contratual, enfim, por mau uso do imóvel, tudo também tem que ser notificado. Nesse caso entra assim, tipo, eu subloquei o imóvel, né? Geralmente no contrato isso que não pode, não poderia sublocar. Tu dá destino diferente, né? Lá que tu Sim, faz um geralmente tem contrato uma cláusula vedando a sublocação. assim, faz um contrato para fins residenciais, mas daí a pessoa começa a usar para fins comerciais, né? Monta ali uma Sim. loja ou sei lá, começa a vender produtos ali Ou no subloca imóvel, para então terceiros. são casos de descumprimento do contrato, né? Porque no contrato previa isso. Ou até quando causa algum dano pro imóvel também, né? Entraria nessa questão do descumprimento das cláusulas contratuais. Depois a gente também pode falar a finalidade, né, da ação de despejo, que E, basicamente. mas antes ali, só pra gente, porque a gente fala sempre nessa questão dessas questões assim por parte do locatário, né? Mas pode ser mesmo que seja por parte do locador, às vezes, né? Que assim, tu tem a necessidade Sim, de retomar o imóvel para ter uso, né? sim, Claro que sem tem, mas, pô, necessariamente que o locatário tenha infringido feita alguma. isso, Isso é tá tudo interessante. ok até então, mas aí tu
por um motivo ou outro, precisa para o teu uso pessoal daquele imóvel. Então, tu vai pedir a retomada, aí o locatário pode não querer, Sim. né? Se, entregar o imóvel e aí tu vai ter que entrar com a ação de despejo, né? Então tem Claro que isso. tudo sempre comprovado, né, Fabrício? Sempre comprovado a questão Sim, toda essa da questão. necessidade também da retomada para uso próprio. Sim, não é só Eu quero um imóvel. eu quero imóvel para uso próprio e depois tu pega e aluga para outro. Não, até porque depois tu pode acabar respondendo por isso, né? Tendo que Sim, pagar a sim, indenização de bem sim, pro sim, locatário. sim. Então, tem que ser uma coisa que realmente seja verídica, né? Tu realmente precisar daquele, provar que tu precisa daquele imóvel, né? Então, é uma forma de, não sendo por culpa do locatário, Sim, mas tu acabando tendo que entrar com ação de despejo, né? Aí, de repente, ele também outro motivo seria de reparos urgentes, né? De repente é visto que precisa de um fazer problema reparos estrutural urgentes no prédio. no prédio, ou no próprio apartamento, Sim, ou seja, na no casa, imóvel em si. e aí o locatário não quer sair, entendeu? E aí tu te obriga a entrar com ação de despejo. Então, vê que não é o. Claro, tu vai dizer assim, eu digo, não é diretamente por um descumprimento do locatário. Claro que ali ele. Tu entrou porque ele não quer sair, né? Sim, Mas não é por algo que ele, né, diretamente sim, fez, né? Que ele sim, sim, diretamente sim, causou. seria uma exceção, na verdade, Hum, né? Não é que deu causa ao pedido sim. judicial da retomada, né? Então são alguns, só para a gente ter assim, né? Que são coisas que podem acontecer e não necessariamente tem a ver Com com o descumprimento de alguma. locatário, ou ele não pagar alguma coisa, né? E aí Sim, depois tem aquela questão que a gente chama não usar o termo técnico, mas sabe que é denúncia vazia, que é assim, ó, acabou o contrato venceu, digamos assim. venceu, né? O prazo previsto venceu e aí ele passa o locatário continuou, o locador também não pediu o imóvel, ele passa a ser por prazo indeterminado. E aí tu pede o imóvel, o locador pede a retomada do imóvel, né? Notifica em 30 Notifica aí, ele tem 30 dias, dias para sair e tal, e ele não sai. Bom, aí tu vai ter que entrar com ação de despejo, né? baseada no. Baseado nessa questão que tu pediu o imóvel. E aí pode ser que ele esteja pagando tudo em dias, em Sim, casa e tal, aí não não é teve questão nenhuma. a questão é que ele tem que se ocupar em 30 dias, É, caso fique por prazo indeterminado, né? Isso aí também é então, importante. não necessariamente, né, mas claro que em geral, o que acontece é isso, né? A pessoa não pagou o aluguel ou algum outro encargo e aí tu entra com ação de despejo. Na maioria das vezes é nesse sentido, Sim, mas é geralmente. bom saber que tem outros casos, né? Sim, sim, e que também da mesma forma elas ensejam a propositura da ação, né? E claro, a gente já falou isso em outros programas, mas o que é interessante? Quando tem esses conflitos, é, é bom a pessoa tentar um acordo, né? Vai Sim, lá, sempre conversa, tentar entra um em acordo, é. contato, né? Tenta um contato, até que seja informal, né? Que seja por telefone, ó, qual é a situação, por que está acontecendo isso, né? Vamos entrar Sim, num acordo, quem sabe eu te dou um prazo maior, tá com o aluguel atrasado, quem sabe eu te dou, tu quer um prazo assim para te pôr em dia isso, né? negociar, talvez parcelar Negociamos, também. isso, São uma série de formas que evitam, porque a ação de despejo é uma ação, quer queira, quer não, uma ação bem agressiva, né? Uma sim, ação que é uma, como é que eu vou te dizer, é uma obrigação de tu desocupar um imóvel. sim, Então, muitas pode vezes causa até, todo um transtorno, né? sim. Então, a negociação sempre é o melhor caminho, né? Que a gente Sim, sempre claro. fala aqui. E aí depois, claro, daí tu pode fazer tu vai ter que fazer a notificação extrajudicial, né, para informar o inquilino ali que ele tem que deixar o imóvel. Sim, E aí sim, se nenhuma dessas hipóteses der resultado, aí tu vai é, se obrigar a entrar com ação judicial, né? isso. Que tem todo o custo, né? Então, Sim, tem também o tem custo tudo isso também aí. para o próprio locatário, né? Se ele sendo condenado ali, ele vai acabar tendo que É pagar ressarcido. todos esses custos aí que tu teve que despender. É, sem dúvida, sempre é bom a negociação antes, como sempre. Depois a gente tem a que a gente chama dos motivos para ação de despejo, né? Os motivos para ação de despejo é o que dá causa a ser proposta essa ação de retomada do imóvel. A mais conhecida, que a gente falou aqui, é a falta de pagamento, a inadimplência, a falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos. É importante a gente dizer isso aí, o despejo é a falta de pagamento do aluguel, Ou dos. mas, por exemplo, pode ser que o locatário, o inquilino, ele pague o aluguel, mas não esteja pagando, no caso de um apartamento, num condomínio, os valores das cotas condominais, o valor da água, enfim, da água, digamos assim, de demais encargos,
E isso aí seja, mesmo que ele esteja pago com aluguel em dia, se ele está com um débito do condomínio, pode ser proposta a ação. Por isso que a gente sempre fala, é a falta de pagamento de aluguéis e demais encargos do contrato. Geralmente as imobiliárias acabam mandando um boleto com tudo, né? Assim, o aluguel, o condomínio, né? Quando administra, né, essa relação. O aluguel, condomínio, água, luz, tudo já cobrado ali. Mas nem sempre assim não é. Então Sim, pode sim. acontecer de você vem só o do aluguel e E tu o tem que pagar condomínio ó, vem um separado. boleto separado que ele pega Tem no prédio ali, não a só água que do. que às vezes é coletivo também não é pago, o É, individual não pago, a luz que geralmente aí quando é assim, se entra, se faz aquela conta final, né? sim. Que se desliga a luz, e quando entra o inquilino, Pede ele a bota no nome religação. dele, né? Isso. Mas nem sempre é assim também, às vezes fica no nome do proprietário, né? No nome do locador. Então, a falta de pagamentos também ensejaria, né? Desde que previsto em contrato, ensejaria essa ação de despejo, né? Sim, sim. Pelo descumprimento. Depois tem o que a gente já falou do descumprimento das cláusulas contratuais, que é aquele caso que tu já comentou aqui, por exemplo, ele sublocar, que é onde é vedado, ou seja, uma terceira pessoa usa o imóvel ou desvia a finalidade do imóvel, o imóvel foi locado para residencial e ele coloca ali um comércio, digamos assim, são os descumprimentos das cláusulas contratuais, pode ser já ação de despejo, né? Uhum. Depois tem a necessidade do imóvel, da retomada do imóvel pelo locador, que é aquilo que também tu comentou, por exemplo, ele precisa para uso próprio dele ou da cônjuge, da esposa, do esposo, retomar o imóvel, ele tem que notificar e tem que comprovar, na verdade, que aquele é o único imóvel, não é? Sim, E sim. que ele precisa para seu uso próprio, pode ser uma das causas do despejo. Necessidade de reparos urgentes, aquilo que nós também já comentamos aqui, que é, por exemplo, um problema estrutural grave que precise ser realizado esse reparo. E é interessante que esse reparo tem que ser, para ele ser realizado, ele não pode que o inquilino esteja ali, ou seja, não é possível que o inquilino, Sim, estando morando ali, possa ser feito esse perfeito. reparo, senão ele não é o caso da ação de despejo. Ou caso ele proíba, né, o reparo também. A morte do locatário do inquilino, né, desde que ele não tenha um herdeiro, uma cônjuge, um herdeiro, Porque aquilo que a gente falou, né, que tem uma previsão legal de que o cônjuge poderia prosseguir sim. ou algum sucessor que Sim, a gente comentou more, a né? questão, desde que Que ele more, more desde que ele more, que ele resida no isso, imóvel. ou, Ou algum herdeiro também, né? é o herdeiro que viva ali, né? Que dependesse economicamente. Então, aí a pessoa pode prosseguir sem a necessidade de fazer um novo Um contrato. novo contrato, sim, não precisa fazer um novo contrato, não, ela vai ser obedecida até o final daquele prazo Daquele prazo pela automaticamente. cônjuge ou herdeiro, no Hum. caso, cumprindo até a sua finalidade, o contrato, né? O fim de contrato de trabalho, que é aquelas locações, por exemplo, que o empregador, uma empresa, ou mesmo uma pessoa física, ela loca para um empregado seu é, residir durante esse contrato de trabalho, se rescinde o contrato de trabalho, automaticamente pode ser retomado o imóvel, e aí caso o inquilino, o empregado, digamos assim, se recuse a sair, pode ser pedido de volta o imóvel, não é? A falta de manutenção adequada, que é aquilo que a gente sempre fala, por exemplo, tem que haver, digamos que durante um prazo o contrato é 30 meses, pode haver algum desgaste, algum problema que seja necessário e de responsabilidade do inquilino, do locatário, e ele não realiza nada e começa a causar prejuízos no imóvel, pode ser também retomado o imóvel por essa razão. Basicamente são essas as questões do que podem ensejar o despejo. Isso. Porque até eu fiz uma anotação de mão aqui mesmo, porque aí a gente até nomina as ações de despejo, né? Conforme o caso, tem ação de despejo por falta de pagamento, ação de despejo para uso próprio, retomada para uso próprio, por permanência indevida, aquela questão, ou ação de despejo para reparos urgentes. Isso aqui é mais uma questão jurídica, mas só para conhecimento, assim, né? Geral é interessante essa questão. Tudo entraria em ação de despejo, né? É É, só tudo é uma ação uma de despejo. É uma subclassificação, digamos. subclassificação, mas a ação mesmo é ação de despejo, né? Depois a gente tem aqui quando ela é admitida, que são esses casos que a gente já falou aqui. É admitida sempre desde que haja algum descumprimento contratual. Na verdade, a regra é essa, né?
Aí pode ser o inadimplemento, pode ser a violação de algumas das cláusulas contratuais, que é o que motivam a ação de despejo ser ajuizada. Então, basicamente, essas são as motivações da ação de despejo, não é? Depois, a gente tem quais são os requisitos para a ação de despejo aqui, não é? Nota, Fabrício, que na verdade tudo ele se confunde, se misturam. Então, mas basicamente só para dar uma certa cronologia aqui que eu fiz essas anotações. Ou seja, os requisitos básicos são, tem que haver um contrato de locação, né? Eu só interrompendo, mas é para a pessoa que pretende estar nessa situação de Sim. querer entrar, saber o que vai precisar, basicamente, de documentação, né? Para entrar com essa ação. Então, ela já separar esse tipo de documentação, porque ela vai precisar. Claro, vai precisar de um advogado para entrar, mas ela precisa dessa documentação, Sim, disponibilizar não essa basta documentação. ter só o atraso, ela saber que tem razão e entrar com uma ação dizendo não anexar nada. Então, basicamente, vai ser exigido uma série de documentos, ou seja, o contrato de locação, tem que ter um contrato firmado válido, né? A comprovação, da inadimplência do descumprimento contratual, ou seja, no caso, digamos que uma ação por falta de pagamento, ele tem que discriminar junto à ação, a petição que ele vai narrar, a pedir o despejo, ele tem que discriminar os valores em atraso, o correspondente aos meses, os encargos, correção, tudo tem que estar discriminado junto da petição que vai pedir o despejo, né? Sim. Paralelo a isso, ele tem que comprovar que ele notificou o seu inquilino pela razão que for dado o despejo, o inadimplemento, o descumprimento de alguma cláusula contratual, ele tem que juntar na ação esse comprovante que ele notificou e que o inquilino recebeu essa notificação, não é? Para poder entrar com a ação, né? E depois também tem que ter a prova da violação do contrato, em casos de descumprimento, digamos assim, que seja um desvio de finalidade, que ele locou para um contrato residencial para um comercial, ele tem que fazer a prova. O contrato vai provar que é residencial, então ele tem que comprovar que o cara está exercendo comércio. Existem as formas para que isso aí seja feito. Né? É importante esclarecer algumas coisas, assim, né? Essa do contrato a gente já falou, né? Por que precisa do contrato? Que é para dizer que tipo de relação que está envolvido ali. Sim, parece básico, mas é fundamental. Sim, pena do juiz nem recebeu. As pessoas acham assim, não, mas eu logo todo mundo sabe. Não, mas é que não é assim que funciona. Sim. O juiz não sabe. Então tu tem que provar lá para ele essas questões. Então leva em consideração. E mesmo que ele saiba, digamos, cidade pequena, coisa que bom, eu ouvi falar com o seu irmão. Sim, mas cadê a prova? Qual é os detalhes que tá no contrato, né? Daqui a pouco diz, ele me deve R$1.000, porque ele me pagava R$1.000 de aluguel. Sim. Mas onde é que está dito que ele tem que pagar R$1.000 por mês de aluguel? Sim. Daqui a pouco é 800, daqui a pouco é 600, né? Então aquele documento vai provar isso, né? Então o contrato é para isso. A notificação é porque daqui a pouco, uma hipótese, né? Tu tá ali, tu tem uma imobiliária intermediando. O inquilino pagou boleto, e a imobiliária não repassou pro locador. O locador, para ele, o inquilino não está pagando. Sim. Mas com a notificação, o inquilino pode dizer, olha, eu estou pagando, eu tenho aqui comprovante, não vou provar. Ou, deu problema no banco e por algum motivo não entrou, sei lá. Boleto, alguma coisa. Mas o inquilino tem a chance de provar que, eu estou pagando. Né? Sim, tem que ser possibilitado para ele, antes de uma medida da retomada judicial, que ele saiba, tenha ciência saiba o que está acontecendo. Isso aí é fundamental. Volto a dizer, se a gente for entrar nos pormenores, dá um programa específico, mas a intenção nossa aqui basicamente é dar uma visão geral sobre a ação de despejo. Então é aquilo que a gente sempre fala, como é que eu evitar a ação de despejo? É aquilo, basicamente, é manter os aluguéis em encargos em dia, né? Isso aí é o princípio número 1, né? Respeitar as condições contratuais, né? As finalidades do contrato, enfim, né? Que também pode ser já a ação de despejo, deixar o imóvel no momento que ou acabou o contrato e foi solicitado a retomada, ou ficou por prazo determinado e foi notificado para em 30 dias desocupar, cumprir isso aí, né? Conservar o imóvel, em caso de condomínio, respeitar as normas, aquelas questões que todo mundo mais ou menos já sabe, mas é importante sempre ressaltar. Sim, só para dizer ali, isso para evitar antes, né, da ação, mas ainda mesmo com a ação, que seja proposta a ação.
Mas mesmo com a ação, o inquilino ainda teria, né, a chance Sim, sim. ele geralmente se dá uma liminar, né, de 15 dias para ele sair do imóvel em 15 dias e ele dentro desse prazo ele pode ainda pagar, desde que Sim, pague todos os encargos, né, com sim. multa e tal, tudo e Ele tem a honorários. oportunidade, dentro do processo, de ainda tentar remediar essa Isso, situação, e né? pagar essa dívida, digamos assim, para não haver a rescisão contratual e, por consequência, ter que a retomada do imóvel, digamos. Sim, porque não necessariamente no momento que é ajuizada a ação de despejo, ele não tem mais possibilidade. Digamos que eles tenham meses atrasado e o proprietário entra com a ação de despejo. Não, mas agora eu não quero mais. Ele pode, né, como tu falou, pagando tudo certinho, pode ser daí evitar o despejo, mesmo que ele tenha. Não existe essa, digamos assim, obrigatoriedade. Não, mesmo que ele me pague agora, eu quero imóvel. É, Então tem essa questão e é importante realmente que tu ressaltou, né, Fabrício? Eu acho que basicamente é isso aqui, é uma noção geral da ação de despejo, né? Depois a gente até pode se aprofundar em um programa especificamente as questões todas, né? Mas basicamente a ideia era dar uma visão geral e sempre aquele pedido que a gente faz, dentro do possível. Se vocês gostaram, deixe aí a curtida, o like, que ajuda aqui a divulgar o nosso trabalho, né? Se porventura está vendo aqui pela primeira vez e gostou do conteúdo, pode se inscrever ali, que também é uma forma que nos ajuda. E deixar sugestões e pautas para próximos programas também são bem-vindas. E nos sigam aqui no YouTube, a gente também tem a nossa página no Instagram, no Facebook, agora no TikTok, né? A gente está se modernizando. E então sempre essa interação é bem-vinda e a gente sempre pede, dentro do possível, que vocês nos ajudem dessa forma. Muito obrigado e até um próximo programa.